pessoal, bem-vindos ao canal Estranho e o Extraordinário. Eu sou o Rodrigo e hoje a gente vai de novo com mais um vídeo para a série Lendas Brasil. E hoje é uma lenda da minha terra, eu não podia deixar o meu estado de fora. Uma lenda gaúcha, uma lenda, para ser mais exato, ítalo-gaúcha, a lenda do Sanguanel. O Sanguanel é um mito que tem como particularidade, eu achei muito interessante, eu achei muito legal saber disso, é que ele literalmente está vivo até os dias de hoje. O mito ainda persiste, ainda tem pessoas que creem firmemente na existência do Sanguanel. Isso eu acho demais, eu acho uma coisa fantástica, porque a gente vive num mundo em que as velhas crenças, os velhos mitos, as velhas histórias, aquelas coisas que o seu avô contava, que o meu avô contava, estão morrendo. Isso está acabando. Mas ainda existem coisas que persistem e o Sanguanel é um deles. O Sanguanel, como descrição, né, ele é um ser pequeno e vermelho. São suas principais características físicas. Ele lembra muito um duende. Inclusive, nos seus atos, nos seus hábitos, ele lembra muito duendes. Na minha opinião, eu acho que não é coincidência que seja uma lenda com origem de imigrantes italianos, uma lenda que, portanto, veio da Europa. Porque duendes são muito comuns lá. E os hábitos descritos do Sanguanel combinam, inclusive, com muitas lendas de duendes que eu já tive a oportunidade de ler, que são oriundas de várias regiões da Europa. Por quê? Porque o Sanguanel, ele a rigor não faz mal para as pessoas, tá? Ele a rigor não tem intenção de fazer mal, mas ele adora assustar. É uma criatura que ama assustar, o que também, de certa forma, é uma característica comum a muitos personagens do folclore brasileiro, a muitos personagens das nossas lendas, como Saci, né, Mula Sem Cabeça, Curupira. Todo mundo gosta de assustar, todo mundo é chegado num sustinho, o Sanguanel não é diferente. Mas o que ele faz? O Sanguanel rapta crianças. Ele captura essas crianças e normalmente ou ele leva elas para o topo das árvores, porque diz o mito que ele vive nas regiões dos pinheirais das serras, né? E ele vive lá, em meio a esses pinheirais, sempre na serra, e ele leva essas crianças ou para o alto dessas árvores, para o alto dos pinheiros, ou simplesmente as esconde no mato. Mas ele não faz mal às crianças. Ao contrário, ele costuma trazer mel para elas em uma folha e, se elas tiverem sede, ele traz até água. Mas enquanto ele está fazendo isso, enquanto ele está mantendo as crianças lá, os pais delas estão enlouquecidos procurando, e isso diverte muito esse duendezinho vermelho. Eu já assumi que ele é um duende, tá? Vou ficar falando que ele é duende. E é isso aí. Mas isso diverte ele demais. Ele adora fazer esse tipo de coisa. Normalmente ele se interessa apenas por crianças, né? O interesse dele, o foco dele são crianças. Ele preferencialmente faz isso com as crianças, em geral não com adultos. Embora depois eu vá dizer que ele também pode ter um envolvimento com adultos, eu vou explicar. Um outro fato interessante do Sanguanel, e que me lembrou muito lendas de outros duendes que eu li na Europa, né? Eu li na Europa? Não, né, gente? Que eu nunca fui para a Europa, mas que eu li sobre duendes europeus, é que as crianças não lembram de quase nada do que se passou enquanto estão em poder do Sanguanel. Elas não têm lembranças nítidas. Elas ficam num estado de sonolência e as únicas coisas que ela lembra com nítida certeza é da presença do Sanguanel. Elas lembram de forma nítida daquele pequeno ser vermelho que as capturou e as levou para o topo da árvore e deu mel. Essas coisas elas lembram
à perfeição. Fora isso, tudo para elas é um borrão, né? A memória fica confusa. E eu li sobre duendes na Europa, por exemplo, que capturavam crianças durante o sono, embora as histórias desses duendes europeus em geral não sejam assim tão bonitinhas, tá? Os duendes na Europa, quando capturavam crianças, muitas vezes elas jamais eram vistas de novo. Então a gente vai ficar com o nosso aqui do Rio Grande do Sul, que parece que ele é mais camarada, ele é mais top, mais show de bola aí. E o sanguanel só se envolve com adultos quando é muito necessário, normalmente como uma espécie de espírito vingador brincalhão. Parece que quando o cara é bêbado ou preguiçoso, ou por alguma razão eu cheguei a ler em alguns textos quando o cara não é religioso. Não sei qual é a importância disso para o duende, mas o sanguanel costuma importunar essas pessoas, fazendo provocações e brincadeiras e infernizando a vida delas, sem, no entanto, jamais feri-las. Ele é, acima de tudo, um duende brincalhão, um duende gozador. E como eu disse, o que torna o negócio mais interessante é que eu li relatos, alguns bem recentes, eu acho que se alguém tiver interessado vai encontrar na internet. Havia relatos de gente que jura ter visto o sanguanel, por exemplo, em 2013, nos anos 90 ainda. Né? Haviam visto o sanguanel em estradas isoladas cercadas por pinheirais, em carroças, em carruagens. Ele ainda é muito vivo em meio ao folclore dessas regiões, em meio ao folclore ítalo-gaúcho. E, gente, eu acho isso muito legal e eu vou dizer, vida longa ao sanguanel, que não morra essa tradição, porque as tradições estão cada vez mais morrendo. A história é essa. Vou deixar aqui o meu abraço a todo mundo. Vou pedir aquelas coisinhas de sempre, por favor. Se você chegou até aqui, dá aquele like, compartilha, se inscreve aí, toca o sininho. A gente é legal, você vai gostar. Um abraço a todos. Fui.